Olá, Shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo a mais uma porção que nós temos trabalhado a cada semana. Nessa porção nós trabalharemos Levítico 12, a partir do versículo 1 a versículo 59 do capítulo 13. Levítico 12, 1 a Levítico 13, 59. Essa porção recebe o nome de Ela conceberá. Ela conceberá. Em paralelo também, nós estudamos durante a semana 2 Reis 4:42 a 2 Reis 5:19. E também no Novo Testamento, Marcos 15, 1 a 16:20. É muito importante que você faça a leitura na íntegra. A palavra de Deus, ela é a forma única de transformação de vida para todas as pessoas, e é por isso que você deve separar esse tempinho com muita qualidade, sem pressa, e acompanhar essa leitura. Você que ainda não faz parte do grupo oficial da Escola da Bíblia de Volta às Escrituras, você tem a oportunidade de ouro de acompanhar na descrição desse vídeo e entrar de forma gratuita. Você não paga nada para estar lá e você a cada dia está aprendendo, assim como cada um de nós. Então vamos lá. Mais uma vez, paz para você, em toda a sua família e todas as pessoas que cercam, estão conectadas a você. Nessa semana, nós estudamos essa porção. Ela é uma porção que costuma ser pouco compreendida, mas que guarda alguns dos ensinamentos mais profundos de toda a Torá. Então, a palavra hebraica tazria significa ela conceberá ou ela dará à luz. E esse nome vem das primeiras palavras de Levítico 12, assim como já tivemos a oportunidade de fazer essa menção, que cada título, né, dessa porção são palavras que vêm no início de cada capítulo, né, que nós conhecemos como capítulo hoje, versículos, né? Então, é no início. E diz o quê? Quando uma mulher conceber e der à luz, esse é o início, né, dessa função, por isso que recebe esse nome, né? Para nós, ela conceberá ou ela dará à luz. À primeira vista, quando nós acompanhamos essa leitura, nós poderíamos pensar que essa porção ela trata apenas do nascimento de filhos, ou então de doenças de pele. No entanto, conforme nós avançamos na leitura, a gente percebe que Deus está ensinando princípios espirituais profundos sobre a pureza, sobre santidade, sobre discernimento e sobre restauração. Vale lembrar que eu falei em alguns vídeos anteriores que Levítico ele trata de processo de santificação. Gênesis é o início de tudo, Êxodo, o povo é liberto, né, das garras do Egito, e a gente chega em Levítico para esse processo de santificação. Lembra-se bem que tudo isso é um vitrine para a nossa vida hoje, né? Então, vai acompanhando cada detalhe do Antigo, né, Testamento, desses registros, desses documentos, e vamos colocando, vamos enxergando da nossa geração hoje. Não tem nada novo, né? Tudo já aconteceu e por isso que nós temos esses registros para acompanhar e para ver como o Senhor trabalha na nossa vida, na vida da raça humana. Então, o nascimento e a lembrança da condição humana, a gente vai ver muito nessa porção, e é justamente sobre essa porção que começa falando sobre o nascimento de uma criança. Isso parece um pouco curioso. Por que que Deus ele inicia um capítulo
sobre santidade falando de um nascimento, porque todo nascimento nos lembra duas verdades. Primeiro, a vida é um presente de Deus, ponto final. Nenhum ser humano cria a vida. Nós somos apenas instrumentos por meio dos quais Deus permite que ela floresça. Segundo, cada ser humano nasce em uma condição que necessita da graça de Deus. Sabe de uma coisa? Desde o início das Escrituras, nós percebemos que a humanidade carrega as consequências da queda. Eu falei carrega as consequências, não falei que carrega o pecado dos seus ancestrais. Né? Por isso, o nascimento aponta tanto para a alegria da vida, quanto para a necessidade de redenção. Sabe, essa porção é misteriosa. A maior parte dessa porção trata daquilo que nossas Bíblias costumam traduzir como lepra. A lepra daquela época não tem a mesma conotação da lepra de hoje, e aqui é um detalhe muito importante. Ele não corresponde exatamente à nossa hanseníase moderna, né. Podia aparecer na pele, nas roupas, em tecido, objetos de couro, até mesmo nas paredes da casa. Então é muito importante observar esse termo do que nós conhecemos como lepra hoje, a conhecida hanseníase, como a lepra registrado aí, né. Isso mostra que Deus não estava apenas tratando de uma doença, ele estava ensinando ao povo sobre pureza e impureza. Mais do que um problema físico, simbolizava algo que contaminava e precisava ser tratado. Ora, veja só, Jesus tratou por diversas vezes a questão de lepra, cura de leproso, estado de lepra, e você lê muito isso no Novo Testamento. Só que não tinha essa algo tão novo naquela época. Na verdade, Jesus estava pegando ensinamentos já daquela época anterior a dele, Jesus ali fisicamente. Tá certo? Então, o ensinamento que o Senhor Jesus, o Messias, estava passando para os seus contemporâneos, me refiro à questão encarnado, né, na contemporaneidade dele, né, ele estava pegando lá de Levítico. Por isso também que esses ensinamentos são tão importantes para nós hoje também. Lembra de uma coisa? O sacerdote examinava. Isso é outro detalhe impressionante. Quem fazia o diagnóstico não era um médico, não era, era o sacerdote. Por quê? Porque a questão envolvia a comunhão do povo de Deus. E o sacerdote ele precisava fazer esse procedimento cuidadosamente. Então, qual era a etapa desse processo? Ele observava, ele esperava, ele reavaliava. E isso para nós traz um ensino muito importante. Deus nunca julga precipitadamente. Antes de declarar que alguém é impuro, havia um processo de investigação. Que diferença isso faz para todos nós, não é verdade? Nós vivemos em uma época em que as pessoas condenam rapidamente, mas Deus nos ensina prudência, discernimento e justiça. Por quê? Qual é o cuidado que nós devemos ter com relação à lepra, à doença, né? Que não é tão somente questão
física ou da própria doença em si, mas que poderia ser algo generalizado. Pequenas manchas podem crescer. E Levítico descreve essas pequenas manchas na pele. Às vezes eram superficiais, às vezes revelavam algo muito mais profundo. Espiritualmente acontece o mesmo. Muitos grandes problemas começam pequenos. Um ressentimento, uma mentira, um orgulho, uma falta de perdão. Se não forem tratados, crescem silenciosamente. Olha a importância desses registros para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus é como se fosse um jornal do dia de hoje. Ela nunca é ultrapassada. Olha a lição que ela traz para nós hoje, lá de Levítico. E é por isso que o próprio Messias pegava essas lições e trazia para os seus contemporâneos, que também temos que trazer para nós hoje, porque senão nós estamos nos distanciando daquilo que o Senhor deixou. Deus nos chama a examinar o coração antes que pequenas manchas se transformem em grandes feridas. É curioso que uma vez que realmente, se estava configurando aquele processo de lepra, acontecia o quê? A separação do leproso. Quando alguém era declarado impuro, este permanecia fora do arraial. Isso não significava que Deus havia deixado de amar aquela pessoa. Significava que a impureza não podia permanecer no meio do povo santo. O pecado também produz separação. Opa, agora já me faz entender. Isaías 59, 1, 2, você pode abrir lá depois, já me faz entender mais um pouco sobre a carta aos Romanos, né? Ele, o pecado, a lepra, rompe nossa comunhão com Deus, já começa a explicar muitas coisas de alguns acontecimentos não favoráveis no meio dos servos de Deus hoje. O pecado afeta os nossos relacionamentos, destrói famílias, enfraquece igrejas. Só que a intenção de Deus nunca foi abandonar, sempre foi restaurar. Toda a legislação de Levítico aponta para o momento em que o impuro poderá voltar ao convívio, e isto é muito importante. O impuro, ele não tem uma sentença de afastamento para sempre sem nenhuma chance. Não, muito ao contrário disto, ele aponta, né, toda a lei aponta para esse momento em que o impuro, ele pode sim voltar ao convívio do arraial, no arraial. Na nossa leitura, e eu também lembro, se você não está no grupo oficial da Escola da Bíblia, entra lá no grupo, porque é lá no grupo que todas as segundas-feiras a gente coloca informações sobre a leitura. Todas as quartas-feiras também colocamos informações sobre a leitura. Nas sextas-feiras nós trabalhamos um vídeo para que a sua leitura tenha mais terreno para aprofundar no assunto. Então, se você não está lá no grupo, você tem essa oportunidade de entrar agora mesmo, na descrição do grupo, e entre no grupo oficial da Escola da Bíblia de Volta às Escrituras. Sabe de uma coisa? Estou lembrando de Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, que foi uma das nossas leituras também nessa semana. Era um homem poderoso, Naamã, um homem poderoso que naquele momento estava precisando de cura. Ele era um comandante do exército, respeitado, influente, mas havia algo que nenhum título poderia esconder. Ele era leproso. Naamã nos ensina que posição social nunca resolve o problema
espiritual. A cura só aconteceu quando ele abandonou seu orgulho e obedeceu à palavra de Deus. Ele queria um milagre extraordinário. Deus lhe pediu algo simples. Muitas vezes, Deus também trabalha assim conosco. O problema não é compreender a vontade de Deus. Você sabe, eu sei. O problema é o desafio de obedecê-la. Isso foi muito pertinente na leitura que a gente fizemos sobre Naamã. E a gente encerrou a nossa leitura lá em Marcos, já no Novo Testamento, né, que trata sobre a verdadeira purificação. Lá em Marcos, nós acompanhamos os momentos finais da vida terrena de Jesus, a sua prisão, seu julgamento, sua crucificação, a sua morte e, finalmente, a sua ressurreição. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O acesso à presença de Deus é aberto. Aquilo que lá atrás Levítico ensinava através de símbolos encontra o seu cumprimento lá na frente em Cristo. Ele realiza a purificação que nenhum ritual poderia produzir, definitivamente. A restauração agora alcança o coração da raça humana. A santidade, meus queridos amigos, estudantes, continua sendo o propósito de Deus. Você e eu precisamos levar isso a sério, muito a sério. Muitos pensam que Levítico trata apenas de regras antigas. Na verdade, trata do caráter de Deus. A mensagem permanece atual, meus queridos ouvintes. Deus continua chamando o seu povo para viver em santidade, não apenas externamente, mas no coração, na maneira de pensar, de falar, de agir, de tratar as pessoas. A santidade bíblica nunca foi isolamento, ela é uma vida separada para Deus. O grande ensinamento de Tazria, se eu pudesse resumir toda essa porção em uma frase, eu diria: Deus revela aquilo que precisa ser tratado para que possa ser restaurado. Ele não expõe fraquezas para humilhar ninguém. Ele as revela para nos transformar. O sacerdote, ele examinava. Deus conhece. Cristo cura. Esse é o caminho das Escrituras. Essa porção nos lembra que Deus está mais interessado na transformação do coração do que na aparência exterior. Ele deseja um povo santo, um povo restaurado, um povo que vive em comunhão com a sua presença. Que nós possamos permitir que a palavra examine a nossa vida e revele aquilo que precisa ser mudado e nos conduza diariamente à semelhança de Cristo. Lembro bem como o salmista escreveu: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso está lá em Salmo 139, versículo 23. Que essa também seja a nossa oração. Muita paz para você. Até a próxima porção.